Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Retificando, Nelson Reis Alves, presente. Assim como Jaime José da Silva está presente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta chamada é o seguinte: ausentes, 8 vereadores, presentes, 11. Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 12ª sessão ordinária do segundo ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, e de início em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Mário Mardegan para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Salmo 137, versículos 7. Lembra-te, Senhor, contra os odimitas, do dia de Jerusalém, porque eles diziam: arrasai, arrasai, até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, devastadora, feliz aquele que te retribuir, consoante nós fizestes a nós. Feliz aquele que pagar em teus pequeninos, der com eles nas pedras. Amém. Agradecemos o vereador Mário Mardegan pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao nosso secretário ad hoc, Tadami Kawata, que proceda à leitura das correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas
pelo Legislativo. Correspondência de diversos. 1. Coordenadoria de Saúde do Interior, DIR 6, Araçatuba, envia resposta ao requerimento número 096/98, de autoria do vereador Edival Antônio dos Santos. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda a leitura na íntegra de documentos diversos. Araçatuba, 1 de abril de 1998. Ofício 00225/98. Senhor Presidente, pelo presente vimos informar que nós estivemos presentes na 9ª sessão ordinária desta Casa de Leis, realizada no último dia 30 de março de 1998, por estarmos participando de um congresso na cidade de Camboriú, Santa Catarina. Sem mais para o momento, firmamos respeitosamente Bonifácio Campanella, vereador PDT. Araçatuba, 8 de abril de 1998. Ofício 0251/98. Senhor Presidente, pelo presente vimos justificar nossa audiência na 10ª sessão ordinária desta Casa de Leis, realizada no último dia 6 de abril de 1998, por motivo de viagem a Brasília, como Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representando o Estado de São Paulo, onde tratamos de assuntos relativos à propositura que está sendo elaborada pela ordem contra a lei que autoriza a reeleição do Presidente da República, governadores de estados e prefeitos, visando sua inconstitucionalidade. Sem mais para o momento, firmamos respeitosamente Clemente Cavazana, vereador PMDB. Araçatuba, 15 de abril de 1998, ofício 0268/98. Senhor Presidente, pelo presente, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência justificar nossa ausência à 13ª sessão ordinária desta Casa de Leis, realizada no último dia 13 de abril, encaminhando para tanto o devido atestado médico. Sem mais para o momento, firmamos respeitosamente Mário Aparecido Pavan Birubiru, vereador PRP. Relatório da Comissão Especial de Vereadores, constituída para, junto ao BNDES, na cidade de Rio de Janeiro, reivindicar linhas de financiamento para empresários de baixa renda. Resolução 1261/97. Membros Avelino Aparecido Rocha, presidente. Membros Tadami Kawata, Cidem Girão. Por 2 vezes apresentamos projeto de resolução visando a constituição de comissão especial para buscar, junto à direção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, na cidade de Rio de Janeiro, linhas de financiamento para empresários de baixa renda do município. A primeira comissão, constituída no primeiro semestre de 97, ficou impossibilitada de realizar seu trabalho, pois a direção do BNDES informou que somente seria possível agendar uma reunião no segundo semestre de 97. Por esse motivo, propomos a formação de uma nova comissão em agosto de 97. Araçatuba, porém, teve o privilégio de receber, em um seminário aqui realizado, a doutora Denise Andrade Rodrigues, representante do BNDES no estado de São Paulo, que, entre outras coisas, tratou do assunto objeto da comissão especial formada pela Câmara dos Vereadores. Por isso, a comissão deixou de ir até a cidade de Rio de Janeiro, ficando decidido que todos os contatos de pequenos empresários interessados nos benefícios oferecidos pelo BNDES seriam feitos no escritório do banco, na cidade de São Paulo. Araçatuba, 2 de abril de 98, Avelino Aparecido Rocha, presidente. Tadami Kawata, Cidem Girão, membros. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata, secretária DOC, que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. 1. Consórcio Intermunicipal dos Vales dos Rios Tietê, Paraná, colocando-se à disposição do município caso haja interesse
na instalação da ADL, Agência de Desenvolvimento Econômico Local e do próprio consórcio. 2. Câmara Municipal de Itapura encaminha a cópia do requerimento número 008/98, de autoria do vereador Hilton Luiz da Costa, solicitando apoio desta Casa de Leis. 3. Jornal do IANSP, número 49, ano 8, referente a março de 98. 4. Correios, colocando-se à disposição desta Casa para a melhor utilização do serviço de mala direta. 5. Setor sucro alcooleiro, impresso sobre o seminário Desemprego Soluções para a Região Noroeste, a realizar-se no dia 24 de abril de 98, às 8h30, no auditório do Senac, Araçatuba. Solicitamos ao secretário Ad-hoc Tadami Kawata que proceda à leitura dos vetos. Os vetos apostos pelo Executivo Municipal. Paço Municipal Tancredo Neves, 14 de abril de 1998. Senhor Presidente, devidamente amparada pela Lei Orgânica do Município de Araçatuba, em seu artigo 42 e seus parágrafos, estamos oferecendo a este outro Poder Legislativo veto total ao autógrafo 045/98, de 6 de março de 1998. Projeto de Lei Complementar número 003/98. As razões deste ato estão delineados no expediente anexo, capeados por este. Na certeza de merecer o aval dos senhores vereadores, renovamos o protesto de consideração e apreço, juntamente com a nossa saudação cordial. Professora Gemini Venturoli, Prefeita Municipal. Solicitamos ao secretário Ad-hoc Tadami Kawata que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 8 de abril de 1998. Senhor Presidente, desde 1987, por meio de regular convênios, autorizado pela Lei Municipal número 2806, de 12 de maio do mesmo ano, o município fornece ao Centro de Convivência Infantil, CCI, Doce Cantinho, da Divisão Regional de Saúde de Araçatuba, DIR 6, complementação alimentar às crianças por ela assistidas. O último convênio firmado nesse sentido, com citada entidade, tem vigência até 29 de maio de 1998. E, em face de já ter sido prorrogado uma vez, não é admitida uma outra vez, havendo para a continuidade do fornecimento de alimentos, a necessidade de celebrar outro convênio. Assim sendo, e considerando que, interrompido o fornecimento de alimentos a esse Centro de Convivência Infantil, será prejudicado o funcionamento da entidade, entendemos por bem propor a celebração de novo convênio com o mesmo objetivo dos anteriores, por período de 1 ano que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período. De se informar que o município não ficará obrigado a adquirir alimentos com a exclusiva finalidade de atender a CCI, mas, em quantidade condicionada à disponibilidade de estoque, poderá complementar a alimentação fornecida às 25 crianças ali assistidas. Por se tratar de complementação da atividade educacional do município, estamos submetendo à apreciação dessa Igreja Câmara dos Vereadores o incluso projeto de lei, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Direção Regional de Saúde de Araçatuba, DIR 6, objetivando fornecimento de complementação alimentar às crianças do CCI Doce Cantinho. Justificada a relevância da matéria e com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, professora Germina Venturoli,
Prefeita Municipal. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 8 de abril de 1998. Senhor Presidente, o Ministério da Fazenda, através de sua Delegacia de Administração no Estado de São Paulo, atendendo a pedido do município de Araçatuba, doou a este vários microcomputadores, monitores, teclados, impressoras, máquinas de escrever, elétricas e manuais, de somar, mesas, armários, arquivos e todos os demais objetos identificados no termo de doação de bens móveis anexos. Essa doação foi intercedida e intermediada, na época, pelo delegado regional de polícia de Araçatuba, que tinha enorme interesse no objeto da doação para equipar as delegacias e distritos policiais da cidade. Essa providência teve o aval do município, que reconheceu, de fato, a necessidade de melhor aparelhar as delegacias e distritos policiais da cidade. Após vários contatos, o Ministério da Fazenda destinou todos aqueles bens ao município que, por sua vez, cumprindo o compromisso verbal assumido, ou se repassou para o uso da Polícia Civil local. Os bens doados não são novos, mas em sua maioria é bom o estado em que se encontram. De se esclarecer que em face dos termos de doação e recebimento dos bens já tenham sido expedidos e assinados, é necessário que os mesmos sejam ratificados, conforme prescreve o artigo 3º do presente projeto de lei. Sem dúvida, recebê-los foi bastante vantajoso para o município, mas para que esses efetivamente possam integrar o patrimônio municipal, é necessário a autorização dessa Igreja Câmara dos Vereadores. Assim estamos submetendo à apreciação desta colenda Câmara dos Vereadores o incluso projeto de lei, que autoriza o Executivo Municipal a receber, por doação gratuita, microcomputadores e periféricos, máquinas de escrever, de somar, móveis e utensílios do Ministério da Fazenda, Delegacia de Administração em São Paulo e da outras providências. Dada a relevância da matéria e com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica dos Municípios de Araçatuba, solicitamos o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, professora Germina Doce Venturoli, Prefeita Municipal. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário ad hoc, Tadami Kawata, que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de Lei 072/98. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 5.216, de 17 de março de 1998. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, o artigo 1º da Lei Municipal número 5.216, de 17 de março de 1998, que autoriza a Câmara dos Vereadores de Araçatuba, através da sua mesa diretora, a adquirir, por escritura de venda e compra, o imóvel que especifica e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica a Câmara dos Vereadores de Araçatuba, através da sua mesa diretora, autorizada a adquirir, por escritura de venda e compra, em nome do município de Araçatuba, o imóvel de propriedade de Brígida Carmen França, nessa cidade, situado na Rua General Gristério, número 326, conforme descrição constante da certidão anexa, parte integrante desta lei para fins de conclusão das obras de ampliação de seu prédio, de que se trata a Lei Municipal número 5.068, de 25 de julho de 97, alterada pela Lei Municipal 5.086, de 8 de setembro de 1997. Artigo 2º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. Antônio Carneiro Silveira, presidente. José Carlos Sancer Hernandes, primeiro secretário. Sidney Girão, segundo secretário. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Projeto de lei. Denomina Mário Espessoto a Rua 5, localizada no bairro Chácara Arco-Íris. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica denominada Mário Espessoto a Rua 5, localizada no bairro Chácara Arco-Íris. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 7 de abril de 1998. Edival Antônio dos Santos, vereador PSDB. Estando ausente o vereador Edival,
aguardaremos até que seja conferida a sua presença. Projeto de lei. Altera dispositivo da Lei Municipal número 5.206, de 16 de março de 1998. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 5.206, de 16 de março de 1998, que proíbe a colocação de recipientes com água nos jazigos do cemitério localizado no município de Araçatuba, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. No caso de recipientes já existentes, fica a Prefeitura Municipal autorizada a perfurá-los para evitar acúmulo de água. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 16 de abril de 1998. Antônio Carneiro Silveira, vereador, PSDB. Solicitamos ao secretário Ney Giron que anote as presenças dos vereadores Arlindo Mariano Filho, Bonifácio Campaner, Carlos Alberto de Almeida Normanha, Édipo Pereira, Edival Antônio dos Santos, Hélio Correia e Valério Cambuí. Estando presente o vereador Edival, constamos o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei de sua autoria. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Constamos o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei apresentado pelo vereador Antônio Carneiro da Silveira. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário ad-hoc Tadami Kawata que proceda à leitura dos requerimentos que solicitam a inclusão de projeto na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvido plenário na forma regimental, urgência para a leitura, discussão e votação do projeto de lei de autoria da mesa diretora, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 5216, de 17 de março de 1998. Sala das Sessões, 15 de abril de 1998. Antônio Carneiro Silveira, vereador, PSDB. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada dos seus vereadores para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa Dunga, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 16. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário ad-hoc Tadami Kawata que proceda à leitura
para discussão e votação dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que a Lei Municipal número 5046, de 1 de julho de 1997, em seu artigo 3º, inciso 1, estabeleceu uma distância mínima de 1.000 metros para a construção de um novo posto de abastecimento de combustíveis em relação a outro já existente. Considerando que a legislação municipal anterior, que tratava desse assunto, a Lei Municipal número 4512, de 15 de agosto de 95, revogada pela lei citada no parágrafo anterior, estabelecia esta distância em no mínimo 500 metros. Considerando que se encontra em funcionamento na rua Marcílio Dias, um posto no cruzamento com a Avenida João do Brasil, cuja construção foi autorizada mesmo distante menos de 500 metros de outro posto já existente, localizado na rua Marcílio Dias, número 386, contrariando o disposto na legislação vigente à época. Requeremos o ouvido plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe, dentro do prazo legal, o seguinte: 1. A autorização competente para a construção do posto de abastecimento de combustíveis na rua Marcílio Dias, no cruzamento com a Avenida João do Brasil, foi dada por essa administração? 2. Se positivo, quais os motivos que levaram ao Executivo Municipal a conceder esta autorização? Está nas sessões 20 de abril de 1998, Carlos Alberto de Almeida Normanha, vereador PL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe, dentro do prazo legal, o seguinte: 1. Os bairros Hilda Mandarino e Antônio Pagan conseguiram atingir a quantidade mínima necessária para receber a pavimentação asfáltica através do programa de asfalto comunitário? 2. Se positivo, para quando está prevista essa pavimentação? 3. Se negativo, qual o índice mínimo de adesão necessário ao programa de asfaltamento comunitário e qual o índice obtido no serviço dos bairros? 4. Quais os bairros que constam da programação de asfalto para esse exercício? Está nas sessões 20 de abril de 1998. Antônio Valdo Costa Dunga, vereador PMN. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o Porto Fluvial de Araçatuba, que recebe produtos diversos transportados pela hidrovia Tietê-Paraná, é um importante elo de ligação com o Mercosul, considerando que, embora esteja funcionando há vários anos, o acesso ao Porto Fluvial, compreendendo 3 km e 200 metros, ainda não conta com pavimentação asfáltica, considerando que o asfaltamento desse acesso é uma antiga reivindicação de Araçatuba, especialmente dos proprietários de veículos de carga que enfrentam muitas dificuldades para chegar ao porto nos períodos de chuvas, considerando que, sendo o problema, o deputado estadual Roque Barbieri passou a interceder junto ao governo do estado de São Paulo, em nome de Araçatuba, para que o acesso ao porto fluvial, incluindo o entroncamento com a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, SP-463, fosse pavimentado, considerando que foi com muita alegria que nesta data Araçatuba recebeu a informação do deputado estadual Roque Barbieri de que o governo do estado de São Paulo autorizou a execução das obras de pavimentação do referido trecho, no investimento total de R$390 mil. Considerando que, graças a mais esse trabalho do deputado Roque Barbieri, agora empresas poderão investir na região onde está o Porto Fluvial, como é o caso da Cooperidro, Granol, Companhia Nacional de Terminais Tietê, Belconave e outras empresas com áreas de atividade das margens do rio Tietê, considerando que o asfaltamento dessa estrada também incentivará o turismo local e regional, promovendo, por consequência, o crescimento do comércio, considerando que, nessa oportunidade, em nome do Legislativo, representando toda a população, parabenizamos o deputado estadual Roque Barbieri por mais essa conquista junto ao governo do Estado. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata dos trabalhos
Legislativos, voto de aplauso ao deputado estadual Roque Barbieri, por sua intercessão e conquista junto ao governo do Estado de São Paulo, da execução das obras de pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Porto Fluvial de Araçatuba, com investimento na ordem de R$300 mil. Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Avelina Aparecido Rocha, vereador PMDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o senhor Edivaldo Gomes Filho faleceu no último dia 17 de abril, aos 39 anos de idade, considerando que o senhor Edivaldo deixa a esposa, a senhora Ivonete Rodrigues Gomes, seu filho Juliano, seus pais Edivaldo e Irani Gomes, considerando que o senhor Edivaldo granjeou a amizade e o respeito de todos com que ele conviveram, tendo sua morte precoce entristecido um grande número de pessoas, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos no voto de pesar pelo falecimento do senhor Edivaldo Gomes Filho, ocorrido no dia 17 de abril de 1998, aos 39 anos de idade, e que deste ato seja dado ciência à família enlutada, a rua Alziro Sarur, número 284, Jardim Guanabara. Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Edivaldo Antônio dos Santos, vereador PSDB. Não estando presente. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o senhor Luciano Gomes organizou e promoveu a segunda Expo Rodeio Gospel, realizada em Araçatuba no período de 11 a 19 de abril de 98, considerando que essa feira proporcionou ao seu grande público visitante variadas opções de lazer, compras e entretenimento, oferecendo algumas das principais atrações da música gospel e do rodeio praticado exclusivamente por atletas de Cristo, considerando que essa Expo destacou-se pela excelente organização e disciplina dos seus frequentadores, que contribuíram sensivelmente para o brilho desse evento, considerando que, acima de tudo, a realização da segunda Expo e Rodeio Gospel proporcionou a divulgação da palavra e da fé em Cristo, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao senhor Luciano Gomes, pela organização e realização da segunda Expo e Rodeio Gospel, realizada entre os dias 11 e 19 de abril de 98, e que deste nosso ato seja da ciência homenageado. Sala das Sessões, 20 de abril de 98, Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador PMN. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o Sincovar, Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba, lançou em Araçatuba o Jornal do Comércio, considerando que esse jornal é voltado para toda a coletividade, pois fornece dicas e aborda matérias de interesse geral, como política, economia, esportes, entre outras informações úteis, considerando que o jornal é constituído por uma equipe de profissionais de alto nível e de reconhecida competência, valorizando sobremaneira a classe comercial, empresarial e trabalhadora da nossa cidade, considerando que a distribuição do Jornal do Comércio é de forma gratuita, com uma tiragem inicial de 3.000 exemplares. Requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba pelo lançamento do seminário Jornal do Comércio, e que deste nosso ato seja da ciência ao homenageado na rua 15 de novembro,
395. Sala das Sessões, 13 de abril de 98. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor Presidente, requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo o seguinte: 1. Qual o número de funcionários dessa prefeitura municipal que pagam seguro de vida, cujo valor é descontado em folha de pagamento? Qual a situação de 22 funcionários que estão pleiteando o recebimento do seguro para cobrir despesas de sepultamento de seus parentes? 3. A prefeitura municipal vem pagando regularmente a seguradora? 4. Em caso negativo, qual o montante da dívida? Sala das Sessões, 17 de abril de 1998. Édipo Pereira, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor da matéria, Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora, este problema chegou ao meu conhecimento durante essa semana e me causou preocupação. Não sabemos ainda o início deste problema, onde tudo começou. Mas o que está acontecendo é o seguinte: o mesmo fato que verifica-se em relação à Cospuma, onde desconta-se no holerite do funcionário público aquilo que ele gastou e não se repassa essa importância à mesma Cospuma. Parece, não sei ainda ao certo, por isso estou pedindo informações, parece que vem acontecendo isso também no que tange respeito ao seguro pago pelo funcionário público municipal. Eu tive um caso, está acontecendo mesmo? Eu tive um caso de uma senhora que me procurou, dizendo que o marido dela pagou, se eu não me engano, 35 anos de seguro obrigatório, e agora que ele precisa do seguro, cadê? É obrigado a arcar com despesas médicas, com despesas de sepultamento, porque a prefeitura simplesmente desconta o seguro no holerite do funcionário e não paga a seguradora. Então fica esse impasse. A seguradora não paga a quem de direito, porque não recebeu. E a prefeitura desconta do funcionário público, caracterizando-se dessa forma uma apropriação indébita, que é crime, inclusive, previsto no próprio Código Penal. Então, eu estou pedindo essas informações. Eu sei de pelo menos 22 casos de funcionários que pagaram religiosamente o seu seguro durante todo o tempo em que prestaram seus valiosos serviços à prefeitura, e quando precisaram desse seguro obrigatório, não tiveram esse seguro à disposição. Então, eu estou pedindo essas informações. Ainda sei pouco sobre o fato, né? Eu recebi apenas a denúncia. Vamos aguardar a resposta desse requerimento para sabermos o que fazer para que o direito do funcionário que paga, que vê descontado no seu holerite compulsoriamente, vem lá, não interessa, ele vai receber, já vem descontado no holerite. Só que a prefeitura, infelizmente, não repassa esse direito, esse dinheiro à seguradora, e na hora que ele mais precisa, na hora do sofrimento, na hora da doença, quando ele precisa do seguro obrigatório, esse dinheiro não está à disposição dele. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe, dentro do prazo legal, qual a disponibilidade financeira do Executivo Municipal para a manutenção mínima da estrutura urbana da cidade, nos tocante principalmente a reparo na pavimentação asfáltica, roçagens de canteiros e terrenos municipais, limpeza de ruas e coleta de lixo. Sala das Sessões, 20 de abril de 1998.
Jaime José da Silva, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que os funcionários públicos municipais pertencentes ao quadro executivo estão com o atendimento pela Unimed suspenso por falta de pagamento, considerando que esse benefício é de vital importância para a classe, especialmente aos de menores salários, dado ao alto custo da saúde praticado no nosso país, requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe, dentro do prazo legal, o seguinte: 1. Qual o montante da dívida que o Executivo Municipal mantém com a Unimed? 2. Existe a possibilidade de se quitar essa dívida e de se restabelecer este convênio a curto prazo? 3. Se positivo, já existe previsão para este pagamento? 4. Se negativo, por quê? Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Antônio de Valdo Costa, Dunga, vereador PMN. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Cariema Mamoro, ocorrido no último dia 13 de abril de 1998, aos 62 anos de idade, considerando que o senhor Cariema deixa a esposa, a senhora Yaeko Suzuki Cariema, e os filhos Silvia, Flávio e Sérgio, considerando que o senhor Cariema deixa os irmãos Hatsumi, Sumihiro, Ana e Antônio Hiromi, contabilista, proprietário do Hospital Sul-América de Aracatuba, considerando que entre as atividades exercidas, o senhor Cariema foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Guzolândia e vice-prefeito municipal da cidade, requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em atos de nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento do senhor Cariema Mamoro, ocorrido no último dia 13 de abril de 1998, aos 62 anos de idade, e que deste nosso ato se dá ciência à família enlutada, na Rua Guapi 973, Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Tadami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a coluna JC do Jornal da Cidade vem publicando fatos políticos ocorridos na história recente de Aracatuba, considerando que essas matérias são abordadas sempre de maneira imparcial, sem privilégio ou detrimento de qualquer grupo políticos ou pessoas, com o objetivo único de enfatizar o passado político do nosso município, considerando que o conteúdo didático e histórico dessas matérias tornaram uma importante fonte de consulta para a população, considerando que o Legislativo deve homenagear iniciativas que priorizem o desenvolvimento cultural e o resgate da memória do nosso povo, requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em ato de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao Jornal da Cidade, extensivos aos articulistas e redatores da coluna JC, pela série de matérias publicadas na referida coluna, que retratam o passado histórico político de Aracatuba, e que de nosso ato seja dado ciência ao homenageado na Rua Carlos Gomes, 562, Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Mário Aparecido Pavan, Birubiru, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que havia Teovino Pereira dos Santos, único elo de ligação entre as ruas do Fico e a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, destaca-se como um importante caminho de acesso à rodovia Eliezer Montenegro Magalhães é a área central de Aracatuba, considerando que esta via possui grande tráfego de veículos, inclusive de transporte coletivo de passageiros, uma vez que sua região é densamente habitada, considerando, portanto, que é de relevância para a região de Aracatuba a duplicação da via do Teovino Pereira dos Santos, uma vez que propiciará maior agilidade e segurança dos seus usuários, requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiado ao DR,
Departamento de Estradas de Rodagem, solicitando que nos informe o seguinte: 1. Existe projeto para a duplicação da via Teovino Pereira dos Santos? 2. Caso positivo, para quando está programada a execução desse serviço? 3. Caso negativo, há possibilidade de se efetuar essa duplicação? Sala das Sessões, 16 de abril de 1998, Jaime José da Silva, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a grande contribuição dada pelo Dr. João Jorge Rezec ao time da Associação Esportiva de Araçatuba, AIA, considerando que o Dr. Rezec, além de levantar e doar recursos financeiros à equipe, empenhou o seu nome, sua credibilidade e seu prestígio ao time, resgatando a esperança do torcedor araçatubense quanto a um futuro melhor para a AIA, considerando que esse auxílio foi fundamental para a equipe manter-se no grupo de elite do futebol paulista, privilégio conseguido com muita luta e sacrifício, e permitiu desmistificar, ao menos em parte, a imagem negativa que o clube possui junto à imprensa esportiva do Estado, considerando que a Associação Esportiva Araçatuba, AIA, carrega o nome de Araçatuba em suas camisas, divulgando-o em todo o Brasil, requeremos, ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao Dr. João Jorge Rezec pela contribuição prestada à Associação Esportiva Araçatuba, AIA, e que deste nosso ato se dá ciência homenageado na Rua Major Mendonça, 250, apartamento 801. Sala das Sessões, 8 de abril de 1998, Sidney Girão, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que faleceu no último dia 13 de abril o senhor José Rubens Frameschi, aos 42 anos de idade, considerando que o senhor José Rubens deixou a esposa, a senhora Maria Anália Frameschi, e os filhos Tiago, Talita e Rafaela, considerando que o senhor José Rubens exercia a profissão de contador e foi durante muito tempo professor no SENAC, por isso era muito conhecido e admirado, tendo seu passamento precoce entristecido o grande número de pessoas, requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em ato dos nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento do senhor José Rubens Frameschi, ocorrido no dia 13 de abril de 1998, aos 42 anos de idade, e que deste nosso ato se dá ciência à família lutada, a rua Pastor James Red, número 10. Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Avelino Aparecido Rocha, vereador PMDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o sistema de telefonia celular no nosso município tem funcionado de forma precária, considerando que, entre outros problemas, diversos números de telefones celulares frequentemente são dados como desativados, quando na verdade encontram-se em pleno funcionamento, considerando que as dificuldades enfrentadas pelos usuários da telefonia celular são incoerentes com o alto custo para a habilitação e manutenção desse tipo de telefonia, requeremos, ouvido plenário na forma regimental, seja oficiada a Telesp, Telecomunicações de São Paulo S.A., solicitando que informe a este legislativo o seguinte: 1. Quais as causas da deficiência do sistema de telefonia celular em Araçatuba? 2. O que está sendo feito para reverter esse quadro? 3. Existe previsão de melhoria imediata nesse sistema? Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Jaime José da Silva, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, requeremos o ouvido plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe, dentro do prazo legal, o seguinte: 1. Em que situação se encontram as obras de construção do matadouro municipal? 2. Qual o prazo previsto para esta construção? 3. O cronograma de execução das obras está sendo cumprido? 4. Qual o valor total empregado na construção do matadouro municipal? 5. Qual a fonte geradora desses recursos? Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Jaime José da Silva, vereador, PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o senhor Josino Alves Ferreira Gino é funcionário público municipal e presidente da ASERMA, Associação Cultural Esportiva e Recreativa Municipal de Araçatuba, desde o ano de 1989, considerando que, durante sua gestão, o senhor Josino vem comandando a realização de diversas melhorias na sede da associação para atender às necessidades de lazer e cultura dos funcionários municipais, considerando que a sede da associação foi dotada de uma boa infraestrutura, como casa caseiro, construção de minicampo de futebol, quadro de areia para voleibol, quadro para futsal, playground, mini salão de festas, vestiários e portaria, considerando que recentemente foram entregues 2 piscinas, uma para biribol, outra para lazer em geral, além de estar em construção um salão para a realização de shows, requeremos, ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em atos dos nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao senhor Josino Alves Ferreira Gino, pelo relevante trabalho que vem sendo desenvolvido na presidência da ASERMA, Associação Cultural Esportiva e Recreativa Municipal de Araçatuba, e que deste ato seja dado ciência ao homenageado na rua Álvares de Azevedo, na sede da ASERMA, Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Tadami Kawata, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos o ouvido plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe, dentro do prazo legal, o seguinte: 1. Quando foram iniciadas as obras de canalização do córrego Machado de Melo, próximo ao bosque municipal? 2. Para quando está previsto o término das obras? 3. Qual a empresa responsável pelas obras? 4. Qual o total do investimento? 5. O que falta para concluir essas obras? 6. Quanto o município já pagou pelos serviços até a presente data? Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Jaime José da Silva, vereador, PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o lançamento do livro Fisiologia Aprendendo no Laboratório, ocorrido na cidade de Lins no último dia 24 de março, considerando que os autores desse livro são os cirurgiões dentistas Dr. Casimiro Cabreira Peralta, professor da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, doutora Marília Abud de Cabreira e doutora Rosana Cabreira Rosa, professoras da Faculdade de Odontologia de Lins, todos residentes em Araçatuba, considerando que esta obra é dirigida aos profissionais e alunos da área da saúde, sendo focalizados aspectos relevantes do funcionamento do corpo humano, que permite um aprendizado rápido e fácil, devido à forma objetiva com que os assuntos são tratados. Considerando que o conteúdo do livro é de grande aplicabilidade nos cursos de formação profissional, assim como na prática clínica e laboratorial, requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em atos dos nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao senhor Dr. Casimiro Cabreira Peralta e às senhoras doutora Marília Abud de Cabreira e doutora Rosana Abud de Cabreira Rosa, pelo lançamento do livro Fisiologia Aprendendo no Laboratório, ocorrido no dia 24 de março, e que deste nosso ato se dá ciência aos homenageados na Rua General Gristério, 1047, e na Rua Aviação, 1800, Bloco 9, apartamento 31. Sala das Sessões, 20 de abril de 1998, Tadami Kawata, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Encerrado o grande expediente, daremos início agora ao pequeno expediente. Para uso da palavra, os vereadores Nelson Reis Alves, Sidney Giron e Tadami Kawata. Com a palavra, o nobre vereador Nelson Reis Alves, que dispõe de 15 minutos para versar sobre assuntos de seu interesse. Senhor presidente, caros colegas, senhores e senhoras que honram a galeria desta casa com as suas presenças, ouvintes desta emissora que transmite os nossos trabalhos legislativos, hoje escolhi alguns assuntos para trazer ao plenário e dele buscar apoio. Um dos assuntos foi muito bem tratado pelo vereador Jaime José da Silva, que diz respeito ao serviço de telefone celular no município de Araçatuba. O que a Telesp faz com o usuário do telefone celular em Araçatuba e na região é simplesmente falta de respeito ao contribuinte que paga caro e tem um serviço tão ruim. Tenho certeza que todos que se servem do celular, e ele nos serve exatamente nos momentos em que a pressa faz necessário o uso do aparelho, a gente não consegue terminar uma conversa. Não se consegue acabar de tratar do assunto e o celular sai do ar. Telefonei para o 1404, a funcionária da Telesp me atendeu, falou: o senhor faz uma reclamação na rua 14 Bis, em Campinas, que o pessoal vai verificar o que está acontecendo. Eu falei: não, eu gostaria de falar com o responsável pela área. Falei: não, mas não tem jeito de falar. O senhor tem que mandar por escrito uma cartinha para a rua 14 Bis, número 745, Campinas. Eu pensei até que nós estivéssemos sujeitos à regional de Rio Preto, mas o celular não é. O celular cobre todo o estado e é Campinas. Rio Preto não é mais nem Rio Preto, Araçatuba já é regional novamente. Então fica aqui o nosso protesto contra a Telesp, o nosso protesto por não termos sido aquinhoados com a banda B, que estabeleceria uma concorrência na telefonia celular, e o nosso pedido de apoio ao requerimento do Dr. Jaime, que nós devemos acompanhar até o final. Pois em Araçatuba nós temos mais de 10 mil usuários de telefone celular. Esses 10 mil pagam uma fortuna para a Telesp por mês. Os senhores sabem o preço do serviço celular cobrado pela Telesp. Então nós não podemos deixar que isso se transforme em casa de ninguém. Temos que demonstrar que em Araçatuba tem gente que representa o povo e que quer seriedade no atendimento ao usuário que paga pela prestação do serviço. Esse era um dos assuntos. O outro é a comemoração do dia 21 de abril, amanhã, Tiradentes. Não só por tudo aquilo que o nosso mártir da independência significou na nossa história, mas também porque amanhã se comemora o Dia da Polícia Civil. Tiradentes é o patrono da Polícia Civil e amanhã os policiais civis de todo o estado de São Paulo estarão comemorando o seu dia. Tenho certeza que o funcionário policial civil tem muito a reclamar. É o funcionário que não merece
o tratamento que tem recebido do governo do Estado. Um governo que faz ouvidos moucos aos apelos dos policiais, que arriscam a sua vida, que dão tudo de si para manter a ordem, para acabar com o tráfico de entorpecentes, para dar sossego aos cidadãos, e que não tem reconhecimento do governo, pelo menos quanto ao ganho, quanto àquilo que o Estado paga ao policial, que deixa muito a desejar. Nós temos visto, graças a Deus ainda não é o problema do interior, mas na capital, o policial que viver exclusivamente do ordenado tem que se juntar e morar junto com os marginais nas favelas, porque não tem sequer condições de pagar o aluguel da sua casa, a prestação de uma casa própria. E o governo deveria ver com melhores olhos, essa posição em que se encontra aquele que expõe a sua vida em nome do Estado para a defesa dos cidadãos. Eu quero me congratular com toda a classe de policiais civis. Jamais deixarei de ser delegado de polícia. Estou aposentado, mas exerci por 30 anos essa profissão que abracei com amor. E quero me parabenizar com os policiais, meus colegas, e pedir a eles que não esmoreçam. Os dias que vivemos, tenho certeza, haverão de ter recompensas melhores no futuro. Espero que o senhor governador Mário Covas ainda acorde e dê, neste governo ainda, alguma coisa aos policiais civis que tanto esperam e que tanto têm dado ao Estado e à população paulista. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Ney Giron. Dispensa. Vereador Tadami Kawata. Cede 5 minutos do seu tempo ao vereador Dunga. Muito boa noite, amigo presidente dessa casa, doutor Antônio Carneiro da Silveira, vereadores, público aqui presente, ouvintes da difusora de Araçatuba. Realmente eu não gosto muito de falar, mas eu vou começar a falar, fazer uso da tribuna, e creio que eu vou começar a pôr um carro de som também para sair na rua. Foi no último jogo do AIA, quase 10 mil pessoas. Eu tive a alegria de ver um cidadão da Gago Coutinho, número 201, chorando de emoção, abraçando várias cenas. E, de repente, a gente vê a situação da Associação Esportiva Araçatuba desfiliada. Fiquei em São Paulo, conversei com o Hélio resolvendo os problemas por aqui. A gente em São Paulo, até sexta-feira, usando todas as forças, todos os canais que a gente tem, que não são muitos e bem relacionados. E a gente chega em Araçatuba e vê a história de sempre do jornal do meu querido Toninho, que está aqui, a Folha da Região. Folha da Região de Genilson Senche. Genilson Senche, que eu tive a alegria de dar o meu primeiro voto, quando nós éramos estudantes da UNE. Até fala que eu falo errado, sabe? Eu era orador da União Nacional dos Estudantes, eu e Genilson. Aí, naquele tempo, a gente falava certinho, né? Porque convinha. Eu fui campeão de oratório, acho que peguei o primeiro lugar, o Genilson segundo, no Araçatuba Clube. Eu tenho até essa fotografia até hoje, né? Mas acho que hoje é bom a gente pôr jornal. Ou pôr uma rádio, nem que fosse pirata. Porque eu acho que a Folha da Região não quer ver a verdade. Não interessa a verdade, meu caro Hélio Correia. Se não vejamos, eu acredito que se fizer uma pesquisa na cidade para ver o que a torcida acha, a gente tem 95% de aceito. Tenho certeza absoluta e senti isso daí nas minhas andanças.
Mas a Folha da Região tem denegrido a imagem da cidade. Não é mais do que a Folha da Região. Eu peguei o diário de Rio Preto, da semana passada, que o presidente do Novo Horizonte me levou, e falava maravilhas de mim e do Hélio Correia. A União São João ofereceu o contrato para mim e para o Hélio Correia trabalhar lá por R$10.000 por mês. Os bobos não vai. O técnico do Matão, nós chegamos até a montar metade do time para ele. Porque nós não tínhamos dinheiro, jogadores bons iam para lá, a gente ficava com quem tem. Mas o irreconhecimento da Folha da Região está indo longe demais. Está indo longe demais. Nós estamos entrando, eu vou até São Paulo, recortamos tudo, vamos entrar contra o jornal, porque às vezes o jornal está certo e a gente está errado. A gente está errado. Agora o senhor imagina a falta de consideração de um cidadão chamado Carlos Alberto Tilim, que você não precisa falar, que todo mundo sabe que é fora a diretoria da AIA. O cidadão não sabe nem quem é a diretoria da AIA. O cidadão não vai nem treino, só vai ver a desgraça. O AIA não treinou, time nenhum treinou classificado. Desde que o Matão foi desclassificado pelo Santos, nem treinou o Matão, nem treinou a Usina. O desespero do Diário Leste me entrevistando, querendo fazer de Araçatuba uma imagem negra, o Diário Leste, que Araçatuba é isso, é aquilo, ele só busca recurso através de fax. E pasmem os senhores, a Folha da Região quer que o Araçatuba pague ações de 95 que perderam os direitos. A Folha da Região diz que nós devemos 30 pau para um neto que já perdeu a primeira instância. Eu não sei o que a Folha da Região quer. Eu queria um pouco por respeito, sabe? Pelo menos a gente tem filho, tem tudo, a gente sabe da vida do Genilson. A gente sabe da carreira política do Genilson. Eu nunca agredi pessoalmente. E quando o time foi classificado, que a torcida queria ir até a Folha da Região, só Deus sabe, eu, o Zé Parreira, a turma toda para impedir. Queriam comprar caixão para enterrar Genilson e Tilinho. Eu não tenho deixado isso daí. Mas está na hora de eu pôr um alto-falante e proclamar ao povo, para ir nesse jornal de mentira, jornal que só desgraça a imagem de Araçatuba. O sindicato só tem as reportagens para entrar contra a doutora Gisele e se orgulha de ter a Folha da Região na mão. Falei, doutora, pega outro jornal. Pega outro jornal. Agora, eu tinha o Dunga Dog. Só pegava propaganda, aí era o rei, era voto de aplauso. De repente virei político. Às vezes diz quem usa, cuida. Quem usa, cuida. Certo? Eu vou dizer, eu estou entrando judicialmente. Mas se precisar pegar alto-falante para explicar essas mentiras na região inteirinha, de casa em casa, eu vou fazer isso daí. Porque se é para aglutinar a gente, eu vou caminhar para esse passo. Que é um cidadão mentiroso, com fatos mentirosos. Para vocês terem uma ideia, o Fernando Lemos ligou para mim. Dunga, falei, Fernando, é igual a história do Flamengo. Ó, o telefone do presidente do Flamengo é esse. Fernando, olha, o direto, celular do vice-presidente da federação, que está com a ação é essa. Você quer entrevistar? Você fala com o vice-presidente da federação. O vice-presidente falou. E falou um monte de verdade. E falou por que era que o Araçatuba estava desfiliado. Mas não interessa ao jornal do seu Genilson Senche falar a verdade. Não publicou nada que o vice disse sobre mim, sobre o Hélio Correia. Não tem interesse. Não tem interesse. Então, tudo tem limite. E esse jornal de mentira pegou para depoimento. Não serviu do vice-presidente da federação, não serve da presidente da federação, não serve do secretário do tribunal. Sabe de quem serve depoimento? Do ex-técnico João Magoga, a que eles atribuem ao acesso do AIA em 90. Vocês sabem quem subiu o AIA? Não foi nem em 90, foi em 86. Foi esse moço, de graça, 11 partidas invicta. Larga de ser mentiroso. Não quer falar bem de nós, não fala, mas pelo menos não denigre com fatos negativos. 90, o João Magoga subiu o AIA. Esse moço levou o time para intermediária em 1986, invicto. E dessas dívidas, em nenhum momento eles falou de quem é as dívidas. Porque relação o seu Fernando Lemos tem. Eu entreguei. Outra mentira desse jornal. Dia 31 de dezembro foi entregada as prestações de conta. Seu Tilim foi lá. Tem nota fria, tem isso. Encerrado. Mas não falou nada, seu Tilim. Que as contas estão lá e foram prestadas. Agora, ação judicial, eu acho que o jornal Folha da Região tem bem mais gente lá na trabalhista do que a Associação Esportiva Araçatuba, que está com 12. Eu vou pedir no Departamento de Trabalho quantas ações tem contra esse jornal. E eu vou pedir na Receita
também para ver a situação. Vereador Porque Dunga, vosso tempo criar está encerrado. empresa é muito bom da Lei Pelé, mas criar empresa que faz junto imposto, criar empresa que não declara nada, é muito fácil nesse país. Encerrado o pequeno expediente, daremos início agora à ordem do dia da 12ª sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. Primeiro item da pauta: discussão única do projeto de lei número 031/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a instituição Solar Bezerra de Menezes, objetivando o desenvolvimento das atividades do Senfica. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal e meritório, não carece de correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Parece recolhida o presente projeto de lei. Poucos representam, tanto para a sociedade como esse projeto, que possibilita a atuação de qualidade numa área tão carente de recursos e providências que caberiam ao poder público. Decisão da comissão, pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É o parecer Jaime da Silva, relator. Pela Comissão de Finanças, Edis Nelson Reis Alves, presidente, e Edival Antônio Santos pronunciam-se favoráveis. Solicitamos o parecer da Comissão de Finanças do vereador José Américo do Nascimento. Favorável. A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social exara parecer favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Em votação o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 3º. Retificando, a Comissão de Finanças, através do vereador Edival, apresentou uma emenda, a qual solicitamos seja lida pelo nosso secretário Tadami Kawata. Emenda criando um parágrafo único na cláusula 2ª do convênio, a que se refere o artigo 1º do citado PL. Parágrafo único. A indicação para a formação da equipe responsável recairá sobre o pessoal pertencente ao quadro de funcionários públicos municipais. Edival Antônio Santos, vereador PSDB. Tendo em vista a emenda apresentada, o projeto volta
a discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação a emenda apresentada pelo vereador Edival Antônio dos Santos. Os favoráveis à emenda apresentada pelo vereador Edival Antônio dos Santos permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovada. Verificação de votação requerida pelo vereador Mário Mardegan. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à verificação nominal de votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Não. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Não. José Américo do Nascimento. Não. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, não. Nelson Reis Alves, não. Ney Giron, sim. Tadami Kawata. Não. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Retificando aqui, o vereador Édipo Pereira, não. Retificando o voto, Antônio Edivaldo Costa, não. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 7, pelo não, 9. Fica rejeitada a emenda apresentada pelo vereador Edival Antônio dos Santos. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira e única discussão, projeto de lei número 031/98, de autoria do Executivo Municipal. Segundo item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei complementar, número 001/98, de autoria do edil Sidney Giron. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Ney Giron. Quando apresentamos esse projeto, existia um outro de origem do Poder Executivo, tramitando nesta casa, e já foi ostensivamente discutido. Inclusive, parece que foi apresentado o veto. Portanto, eu acho que o assunto está esgotado. Cabe a gente vetar ou manter o projeto do Executivo. Portanto, eu peço a retirada do meu projeto. A requerimento verbal, o vereador autor da matéria, Sidney Giron, solicita a retirada de pauta
do projeto de lei complementar 001/98. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Terceiro item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 072/98, de autoria da mesa diretora. Altera dispositivo da lei municipal 5.216, de 17 de março de 1998. Tramita em regime de urgência. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazano exaram um parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa Dunga. Pela legalidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis ao artigo 1º permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Os favoráveis ao artigo 2º permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 072/98, de autoria da mesa diretora. Quarto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 062/98, de autoria do Executivo Municipal, dá a denominação de Jorge Mellen Rezec à avenida iniciada no final da rua Marcílio Dias. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazano exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa Dunga. Pela legalidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 062/98, de autoria do Executivo Municipal. Quinto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 039/98, de autoria do edil Edival Antônio dos Santos. Denomina Geraldo José da Silva a Rua 6, localizada no bairro Chácaras Arco-Íris. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade. O projeto... Legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto é legal, não há correções quanto ao aspecto adicional e jurídico formal. Pela legalidade do projeto de lei, é o meu parecer. Araçatuba, 3 de abril de 1998, Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer, Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 039/98, de autoria do edil Edival Antônio dos Santos. Sexto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 042/98, de autoria do edil Hélio Correia. Denomina Valentim Esgarbosa a Rua Perimetral, localizada no loteamento Chácaras de Recreio Tropical. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal, não há correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Pela legalidade do projeto de lei, é o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer, Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação.
Em votação o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 042/98, de autoria do edil Hélio Correia. 7º item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 050/98, de autoria do edil Sidney Giron. Denomina Sebastião Maziero a rua paralela à Avenida João Arruda Brasil, que se inicia na rua Luçanvira. A Comissão de Justiça deseja aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal, não há correções quanto a aspectos relacional e jurídico formal. Pela legalidade do projeto de lei, é o meu parecer Jaime Zé da Silva, relator. Acompanha o parecer Clemente Cavazana, Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 050/98, de autoria do edil Sidney Giron. 8º item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 051/98, de autoria do edil Sidney Giron. Denomina José Antônio Teruel a Rua 7, localizada no mini distrito industrial Alexandre Biagi. A Comissão de Justiça deseja aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal, não há correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Pela legalidade do projeto de lei, é o meu parecer Jaime Zé da Silva, relator. Acompanha o parecer Clemente Cavazana, Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 051/98, de autoria do edil Sidney Giron. 9º item da pauta. Discussão única do projeto de lei 052/98, de autoria do edil Sidney Giron. Denomina Guilherme Ferreira Bahia a Rua 3, localizada no mini distrito industrial Alexandre Biagi. A Comissão de Justiça deseja aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal, não há correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Pela legalidade do projeto de lei, é meu parecer Jaime Zé da Silva, relator. Acompanha o parecer Clemente Cavazana, Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei 052/98, de autoria do edil Sidney Giron. Discussão única do projeto, 10º item da pauta. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 005/98, de autoria do edil Jaime José da Silva. Concede o título de cidadã araçatubense in memoriam à senhora Benedita Fernandes pelos relevantes serviços prestados ao município
na área da assistência social. Pela Comissão de Justiça, José Dias Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa Dunga exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos, senhor secretário, que proceda a leitura do parecer do relator. Parecer. Inexiste anormalidade de ordem legal a sanear. Documentos necessários foram juntados. No mérito, bom é que se diga, nunca é tarde enaltecer os exemplos de trabalho deixar na nossa comunidade. Parabenizo o autor. Opino pela legalidade. Araçatuba, 13 de abril de 98, Clemente Cavazana. Acompanha a parecer Antônio Edivaldo Costa. Tendo em vista o vereador autor da matéria, Jaime José da Silva, ser o presidente da Comissão de Justiça, solicitamos o parecer ad hoc do vereador Arlindo Mariano, pela legalidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos seus vereadores, tendo em vista o projeto de decreto legislativo ter quórum qualificado de maioria de 2/3, 13 votos. Antônio Edivaldo Costa Dunga, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, abstém-se. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes 3 vereadores, 1 abstenção e votos pelo sim 15. Aprovado o artigo 1º. Em votação, artigo 2º. Antônio Edivaldo Costa Dunga, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, abstém-se. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édio Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes 3 vereadores, abstenção 1, votos pelo sim 15. Aprovado o artigo 2º. Em votação, artigo 3º. Antônio Edivaldo Costa Dunga, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, abstém-se. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, abstém-se, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes 3 vereadores, abstenção 1 e votos pelo sim 15. Aprovado o artigo 3º. Em votação, o projeto em globo. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim.
Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, abstém-se. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Marlegan, sim. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, ausente. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Retificando o voto do vereador Antônio Edivaldo Costa, é sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 4 vereadores, abstenção, 1, votos pelo sim, 14. Aprovado em discussão única o projeto de decreto legislativo número 005/98, de autoria do edil Jaime José da Silva. Décimo primeiro item da pauta. Discussão única da moção número 002/98, de autoria do edil Tadami Kawata. Apoio à Associação dos Produtores Rurais da Microbacia do Córrego Machado de Melo, que solicita a pavimentação asfáltica da estrada vicinal Juscelino Gotardi para o desenvolvimento econômico e turístico de Araçatuba. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade da moção. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. A moção é legal. Não há correções quanto aos aspectos relacional, jurídico formal. Pela legalidade da moção, é um parecer Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer Clemente Cavazana. Solicitamos o parecer do edil Antônio Edivaldo Costa Dunga. Estando ausente, adoque vereador Arlindo Mariano pela Comissão de Justiça. O projeto é legal. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, a moção está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovado. Discussão única, moção 002/98, de autoria do edil Tadami Kawata. 12º item da pauta. Discussão única da moção número 003/98, de autoria do edil Antônio Edivaldo Costa Dunga. Apoio à marcha global contra o trabalho infantil, a realizar-se no período de 8 a 12 de abril de 1998 em nosso município, com o objetivo de mobilizar a sociedade para os desafios do trabalho infantil. Pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Clemente Cavazana exaram parecer pela legalidade da moção. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. A moção é legal. Não há correções quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Pela legalidade da moção, é o parecer Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer Clemente Cavazana. Adoque pela Comissão de Justiça, tendo em vista o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, autor da matéria, ser membro da Comissão de Justiça. Solicitamos o parecer do vereador Arlindo Mariano. Pela legalidade. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, a moção está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Aprovada a moção em discussão única, número 003/98, de autoria do edil Antônio Edivaldo Costa Dunga. Encerramos assim a ordem do dia da 12ª sessão ordinária, 20 de 4 de 1998, Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo.
Queremos agradecer os vereadores que aqui compareceram, o público que estiveram em nossas galerias, os funcionários dessa Casa de Leis, os ouvintes da Rádio Difusora. Nosso muito obrigado e boa noite a todos.